Olha, eu vou ser bem sincero pra você, eu já tô cansado de ver as pessoas usando dinheiro na internet. É muito louco como a galera da minha idade, dos 20 e poucos anos, simplesmente coloca como ídolos as pessoas que têm dinheiro na conta. Ruiter, Thiago Finch ou qualquer outro player e guru do digital que ostenta dinheiro são literalmente ídolos para essas pessoas. Modelos de vida. E não por causa das virtudes que essas pessoas carregam. Não, muito pelo contrário. É literalmente só por aquilo que aquela pessoa pode comprar. Isso me deixa um pouco transtornado, porque já que o Brasil é um país tão desigual, as pessoas não sabem como é ter dinheiro e acham que ter dinheiro ou ganhar bem todos os meses é a solução para todos os problemas da vida dela. Quando isso definitivamente não é verdade. E eu falo isso com propriedade porque eu sou alguém que ganha muito bem para minha idade e converso com pessoas que ganham estratosfericamente bem para a idade delas. E todas elas têm problemas, todas elas têm conflitos, todas elas são humanas. Então hoje eu quero ser essa pessoa que vai de fato abrir o jogo para você e falar como é ganhar bem tendo tão pouca idade. Quais são os desafios que de fato isso proporciona para minha vida? O que tem de ruim? E o que tem de bom compensa aquilo que é ruim? Será que no final das contas, se esforçar para ganhar muito mais tão cedo vale tão a pena assim? Eu quero falar para você sobre dinheiro como alguém que trata o dinheiro pelo aquilo que ele é. Só uma ferramenta para comprar conforto para você. Meu nome é Pedro Tora, eu sou criador de conteúdo, dono de agência, pai de família, casado e tudo isso com menos de 22 anos. E hoje eu quero te dar o meu relato pessoal sobre como de fato é ganhar pouco mais de 20 mil reais todos os meses. E pra gente começar essa paradinha aqui, eu quero quebrar alguns mitos sobre ganhar muito bem que as pessoas acreditam. E a primeira coisa que eu quero mudar a sua cabeça em relação a dinheiro é que como você faz dinheiro é muito mais importante do que a quantidade de dinheiro que você faz. Hoje eu ganho 20, 25 mil por mês e a minha fonte principal de renda vem da minha agência, ou seja, vem dos serviços que eu presto como social media. Cerca de 80% da minha renda muito provavelmente ainda vem da minha agência. Mas, gente, é brutal a diferença que tem entre os 20% da minha receita e os 80% do que eu ganho. Porque esses 20% que eu acabei de comentar para você que eu faço todos os meses para completar esse valor todo e que não vem da minha agência, vem de um outro modelo de negócio distinto, que são os infoprodutos. Ou seja, eu me destaquei pra caramba profissionalmente fazendo aquilo que eu faço e hoje eu ensino as pessoas a fazerem exatamente a mesma coisa que eu faço. E como isso me toma muito menos tempo, me permite ganhar bem, eu tenho a sensação de que vale muito mais a pena vender os meus infoprodutos do que necessariamente prestar serviço de social media. Porque eu sou capaz de fazer a mesma quantidade de dinheiro que eu faria prestando serviços em muito menos tempo. E o que eu tô querendo dizer com isso aqui é que não necessariamente as pessoas que você vê que faturam milhões e milhões de reais estão usando o dinheiro para aquilo que ele é. Uma ferramenta para comprar conforto. Às vezes, elas só estão utilizando o dinheiro como uma ferramenta para comprar coisas. E muito mais gostoso do que comprar coisas é poder comprar tempo de volta. Ou seja, poder trabalhar cada vez menos e ganhar cada vez mais. Então, o seu foco, na hora de você pensar em ter muito dinheiro, nunca deve estar na quantidade de dinheiro que você vai fazer todos os meses, mas em como você vai fazer esse dinheiro. Porque se você achar um jeito de fazer esse dinheiro em pouco tempo ou de maneira automatizada, você vai ser muito mais feliz do que se você ganhar absurdos, mesmo para sua idade, só que tendo que se esforçar pra cacete para fazer isso. Trabalhando 12 horas por dia e sem desfrutar de nada do que o seu trabalho proporciona para ti. E agora que eu já quebrei um pouco esse mito na sua cabeça para te instruir como você deve pensar a respeito do dinheiro, ou pelo menos como eu penso a respeito de dinheiro, eu quero escrever para você como é o meu dia a dia. Então, tá, Tora, legal, você aprendeu que existem formas e formas de fazer dinheiro, algumas delas são melhores que as outras. Mas agora me conta, ganhando 20 e poucos mil por mês, com só 20 anos, o que de fato isso faz para você? Bom, em relação a compras no dia a dia, eu não vejo muita diferença entre ganhar 7, 8 mil e ganhar 20 agora. Por incrível que pareça. Acho que muito disso vem pelo fato de que eu virei pai, então agora eu tenho um custo de vida um pouco maior, tive que mudar para uma casa, tive que pegar um carro. Só que assim, mesmo com tudo isso, ainda sobra dinheiro para mim. Só que aquilo que sobra, eu tenho a tendência de querer guardar e querer multiplicar depois via investimentos do que necessariamente sair comprando as coisas que me dão na telha. Então, por isso que eu falo para vocês, ganhar bem ou ganhar 20, 22 mil reais não é algo que vai fazer você ficar rico. Você não tá rico ainda. Eu não me sinto rico
ainda. Então, eu quero guardar para de fato um dia eu ficar. Logo, o meu poder de compra não muda muita coisa. Desde que eu ganho 10 mil por mês até agora que a gente ganha 20 e pouco, eu não vejo muita diferença real propriamente dito. Eu, de novo, só tenho um pouco mais de conforto. A gente tem uma lava-louça em casa, a gente tem uma casa grande, o nosso carro, os custos dele não representam nem 10% daquilo que a gente ganha. Então, essa ausência de preocupações é algo muito positivo. Mas em relação a compras no dia a dia, eu não senti uma mudança tremenda. Acho que muito pelo meu perfil pessoal, sabe? O meu jeito de ser. Além disso, é bem interessante também porque ganhando isso todos os meses, tendo pouca idade, eu consigo me dar alguns luxos que eu só vejo pessoas com 27, 28, 30 anos dando a si próprios. É muito raro, muito difícil encontrar alguém com 21 anos de idade, que é a idade que eu tenho hoje, podendo bancar os próprios hobbies sozinho, podendo bancar os próprios luxos sozinhos. Por exemplo, eu posso praticar jiu-jitsu, que é um esporte que é caro por conta do kimono, todas as peças que tem que comprar, os equipamentos, de boa. Eu consigo participar. Eu não tenho que me privar de um hobby que eu gosto de fazer porque eu não tenho dinheiro para aquilo. E como eu não gosto de hipismo, por exemplo, então é tranquilo. A minha esposa, ela pode fazer balé, por exemplo, que é outro esporte, outra modalidade, outro hobby que é caro. Mas a gente consegue dar conta de pagar essas coisas e ainda fazer sobrar dinheiro para os nossos investimentos. Então isso é algo sensacional. Em relação à gasolina, eu raramente me preocupo em encher meu tanque. Eu tenho um carro que é 1.0 na garagem, então encher o tanque para mim vai dar R$250, 300 no máximo num dia. E eu não tenho problema de gastar esse dinheiro num dia qualquer. Tá dentro do meu custo de vida, entendeu? E além disso, eu consigo fazer sobrar dinheiro todos os meses. Então, eu sempre tenho uma sensação de progresso muito grande e também uma sensação de segurança muito grande. Por exemplo, para vir para essa casa que eu tô gravando esse vídeo agora, é uma casa de 200 metros quadrados que a gente alugou. E eu tive que dar um calção de quase 12 mil reais para vir para cá. A casa estava num preço super ótimo, mas em outro momento, se eu tivesse tirado esses 12 mil, sei lá da onde, eu teria completamente desesperado. Mas como eu consigo fazer sobrar dinheiro todos os meses, de pouquinho em pouquinho, então eu sei que eu consigo repor essa minha reserva de emergência muito rapidamente, repor esses 12 mil reais muito rapidamente. Isso cria pra mim uma sensação de segurança, porque eu cresci numa família onde meu pai era executivo, ganhava super bem, mas se ele fosse demitido, o que aconteceu em um momento da nossa vida específico, a gente tava na merda. Não tinha reserva, não tinha nada, tudo que entrava a gente gastava. Então, ganhar um pouco mais do que você de fato é capaz de gastar, cria essa sensação de segurança financeira para você. E aí um outro ponto de grande melhoria que eu percebi e que é muito bom de ganhar essa quantidade de dinheiro que eu faço todos os meses é que meu relacionamento com a Vicky tá muito bom. A gente dificilmente briga por falta de dinheiro. Na maioria dos casos é sempre planejando algo que a gente quer comprar e que aos poucos a gente vai fazer sem depredar o nosso patrimônio, sem depredar o quanto a gente investe todos os meses, mas que a gente vai comprar. E é tudo muito tranquilo, sabe? Não falta fralda pro neném. Eu sei que se der algum problema, a gente perder algum cliente, a gente tem a nossa reserva. Então, a sensação de paz também cria um relacionamento mais saudável, tanto para mim quanto para minha esposa, o que é extremamente positivo. Quando eu falo de malefícios, ou seja, problemas que ganhar bem cria para mim, eu posso citar alguns que foram muito pesados pra gente ao longo dos anos. A primeira coisa é a comparação excessiva. É impressionante como, por mais que você esteja no caminho certo para ganhar muito dinheiro, poxa, eu tenho 21 anos, tenho bem mais de 30 mil reais investidos, estou num caminho muito interessante, mas ainda assim eu me comparo com amigos meus que fazem 1 milhão por mês, com amigos meus que fazem 100, 200 mil por mês, que evidentemente são muito mais velhos que eu, muito mais experientes que eu, muito mais capazes que eu. E eu me rebaixo porque acho que o que eu tô fazendo não tem valor, quando de fato tem muito valor. A galera com 21 anos ou tá cursando uma faculdade sem emprego e sendo bancado pelos pais, na maioria dos casos, ou o cara tá se ferrando muito na vida, trabalhando num emprego que não gostaria de trabalhar e fazendo uma transição gigantesca para poder conseguir fazer aquilo que gosta. Essa é a realidade da maioria dos brasileiros. Então eu sou muito privilegiado, mas eu, por conta do meu privilégio, acabo convivendo com pessoas em patamares superiores, o que faz com que eu não consiga reconhecer esse privilégio todo que eu tenho. E aí eu fico me diminuindo e me comparando com essas pessoas o tempo todo. Só que, para além disso, o movimento contrário também é verdadeiro. Vocês percebem que quando eu falo da média das pessoas, eu também estou me diminuindo? Eu também estou me colocando numa posição onde eu sou muito melhor do que a média das pessoas. Mas a média hoje no Brasil, ela é muito baixa. Então, independente do lado com o qual eu me comparo, eu sempre estou me diminuindo. Ou eu estou me diminuindo para caber numa média que é muito baixa, ou eu estou me diminuindo porque a régua que eu estou colocando é lá em cima, é lá nas alturas. E eu
evidentemente não vou alcançar agora esse patamar. Então, a comparação excessiva, tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo, acaba sendo um malefício que o dinheiro em si acaba proporcionando para você. E eu acho que não vai mudar muito isso quando eu estiver ganhando 100, 200, 300 mil, que é algo que eu tenho como meu plano de vida. Eu vou acabar me comparando com um cara que faz 3 milhões no mês, eu vou acabar me comparando com um cara que faz sei lá quantos milhões por dia. Isso vai ser natural, porque para ganhar mais dinheiro, eu preciso fazer circular mais dinheiro, eu preciso estar perto de pessoas que movimentam muito dinheiro. Então, acho que isso é só uma consequência direta de possuir o patrimônio que a gente quer alcançar. Outra coisa que eu senti bastante e que me incomoda é a perda de amigos, cara. Como tudo foi muito rápido, querendo ou não, fazem no máximo 3 anos que eu tô trabalhando com digital e que realmente as coisas estão começando a dar certo e a gente descolou, tanto eu quanto a minha esposa, do salário que a maioria dos nossos amigos antigos ganhavam, é meio difícil conversar com eles, porque na maioria dos casos, os problemas e as vivências que essas pessoas têm, na maioria das vezes, estão relacionadas a dinheiro. E na maioria das vezes estão relacionadas ao quanto elas não gostam do estilo de vida delas e estão procurando algo melhor. Só que meio que a gente já alcançou esse algo melhor que elas querem. A gente já superou as ambições desses nossos amigos. Então, é sempre como se eu não conseguisse entender aquilo que eles estão fazendo, porque eu já vivo o sonho deles, entende? E eu não tô querendo colocar aqui a mim mesmo numa posição arrogante, mas é muito provavelmente a sensação que alguém que ganha 100, 200 mil tem me ouvindo falar. Tipo, eu queria ter tal carro, eu queria ter tal casa, eu queria ter tal coisa na minha casa. E essa pessoa tem tudo isso, então pra ela é meio sem graça, é meio tedioso conversar comigo, porque se eu ficar só falando das coisas que eu quero possuir, ela já tem tudo. Então pra ela não faz sentido ter essa conversa. Só que é aí que entra o ponto. Meus antigos amigos, muitos deles, eu ainda tenho extremo carinho, eu abraço, eu converso, eu adoro eles, só que eles não conseguem sair desses problemas comuns, dessas dores comuns, desses assuntos cotidianos. Assuntos esses, os quais eu e minha esposa resolvemos muito jovens ainda. Então é meio complicado conversar com essa pessoa. Ela não tem um conteúdo que ela leu num livro, uma literatura clássica que ela pode agregar, ou um assunto filosófico que ela pode acrescentar, e aí fica aquela conversa tediosa, pelo menos pra mim. O que faz com que a gente perca muitos dos nossos amigos ao longo da nossa trajetória. E é bem chato, porque o afastamento de pessoas que a gente adorava fica meio que inevitável, sabe? Outra coisa que me incomoda bastante é que nós entramos hoje em dia num limbo do conforto. Então eu nunca sei se o que eu tô fazendo tá bom o suficiente, se eu deveria fazer mais, porque tá gostosinho a região onde eu estou. Eu tenho poucos desconfortos reais me azucrinando. Só quando eu faço mudanças gigantescas na minha vida. Por exemplo, agora a gente mudou para essa casa, a gente tem que mobiliar essa casa, então eu preciso de dinheiro para poder mobiliar essa casa. Então é meio como se reacendesse um propósito dentro de mim. Mas quando a gente estava morando no nosso apartamento antigo, tava tudo em ordem, tudo certinho, a gente tinha dinheiro, sobrava dinheiro no final do mês. Tudo que tem de conforto que eu descrevi para vocês ao longo desse vídeo, a gente já tinha. Então, meio que, para onde a gente vai agora, entendeu? Qual o próximo desafio? Então, se eu não estiver me movimentando o tempo todo, buscando coisas novas o tempo todo, indo para lugares novos o tempo todo, eu entro numa zona de conforto muito fácil, porque de fato a minha realidade hoje é uma realidade confortável. Pela casa que eu tenho, pelo carro que eu tenho, pela situação financeira que a gente se encontra, tudo induz a gente ao conforto que não é um conforto que eu gostaria de ter. Eu quero fazer com que a minha ambição cresça cada dia mais e que eu consiga coisas a mais. Só que cair no limbo do conforto, é 2 palitos. Para mim também é muito impactante e é um malefício o fato de que, por ser muito novo e ganhar muito bem e ter muitas responsabilidades, como pai, como marido, como empresário, eu ainda não consegui me organizar e organizar a minha psique mesmo para aproveitar o quanto eu gostaria de aproveitar. Eu e minha esposa fizemos no máximo 2 viagens sozinhos para curtir, sabe? Enquanto tem casais que são nossos amigos que, poxa, eles viajam o tempo todo, eles estão sempre curtindo. Ganham dinheiro para desfrutar desse dinheiro mesmo. Eu não tive tempo de me preparar para isso, porque eu foquei tanto na área do trabalho, do vou ganhar bem, vou produzir esse conforto, que eu causei um desequilíbrio em outras áreas. E isso tudo são coisas um pouco difíceis de falar, porque, de novo, às vezes, mesmo que sem querer, eu acabo parecendo arrogante para as pessoas. Eu espero que eu não tenha trazido esse ar para vocês, mas é uma coisa que acontece, porque falar sobre dinheiro aqui no Brasil é meio complicado. As pessoas, elas não entendem legal, sabe? Então, eu decidi abrir a câmera e falar com vocês aqui sobre o que eu tô vivendo, o que eu tô passando, quais são os benefícios, quais são os malefícios disso. E tô feliz que eu consegui falar espontaneamente mesmo. Então, se você gostou do que eu trouxe aqui, é jovem, quer ganhar bem, quer construir família e gosta também do jeito como eu faço isso, que é criando conteúdo, que é prestando serviço para as pessoas, fica aí, vai ser uma honra ter a sua inscrição aqui no canal. Não esquece de deixar seu like e a gente se vê nos próximos vídeos.